Ao se sentar no trono pela primeira vez, os pés de Vitória não alcançavam o chão. Ela não passava de um pontinho, ardendo sobre os olhares curiosos da multidão ali reunida, controlando-se para não balançar as pernas. Milhares de pessoas lotaram as ruas de Londres antes do amanhecer, na esperança de conseguir um lugar onde pudesse enxergar a nova rainha da Grã-Bretanha, que acabava de completar 18 anos e não chegava a 1,5 metro de altura. Ela foi coroada no dia 28 de junho de 1838 e reinou por 63 anos. Alexandrina Vitória de Hanover nasceu no dia 24 de maio de 1819, no Palácio de Kensington, em Londres. Filha de Edward, Duque de Kent, quarto filho do rei Jorge III, com a princesa alemã Vitória de Saxe-Coburgo-Saalfeld. Geralmente, o caminho até o trono era curto para aqueles que eram homens e primogênitos. Poucos apostariam que Vitória se tornaria a rainha das Ilhas Britânicas em 28 de junho de 1838, pois além de ser mulher, era a quinta na linha de sucessão. Seu pai não era o primogênito, e sim o quarto filho do rei. Como tantas vezes ocorre com o poder hereditário, foi só por causa de uma sucessão de tragédias e com o casamento tardio de seu pai que o destino de uma nação deu uma reviravolta e foi parar nas mãos de Vitória. Alexandrina Vitória de Hanover nasceu no dia 24 de maio de 1819, no Palácio de Kensington, em Londres. Era filha de Edward, Duque de Kent, quarto filho do rei Jorge III, com a princesa alemã Vitória de Saxe-Coburgo-Saalfeld. Ao nascer, Vitória era a quinta na linha de sucessão. Por mais distante que estivesse a coroa, Vitória já nascia como uma criança importante, e a partir daquele momento, nunca mais ficaria sozinha. Seu pai era o quarto na linha de sucessão, e ao perceber que seus irmãos não estavam gerando herdeiros e que talvez algum dia o trono passasse a ele, decidiu se casar já tardiamente, com 51 anos e sem nenhum tostão, com a princesa Vitória. Ela era alegre, rechonchuda e baixinha, tinha cabelos encaracolados e 2 filhos do primeiro casamento. Foi preciso muita insistência para que se casasse com o Duque de Kent, mas logo criaram uma relação afetuosa e ela ficou grávida. A simples ideia de que o Duque fosse gerar um herdeiro provocava muita risada, pois ele estava num distante lugar da linha de sucessão, depois do irmão mais velho Jorge, príncipe regente. Depois de Jorge, vinha sua única filha, a amada Charlotte. Abaixo dela estavam os outros irmãos mais velhos de Edward, Frederick e Guilherme. O rei Jorge III, que estava enlouquecendo, tivera 15 filhos com a rainha Carlota, dos quais 12 ainda eram vivos. Os 7 filhos restantes tinham precedência sobre as 5 filhas, e se algum deles tivessem filhos, a coroa passaria para seus herdeiros e não para as irmãs. Charlotte era a filha única do filho mais velho de Jorge III, o príncipe regente que se tornaria Jorge IV. Era uma moça muito alegre e atraente, que se apaixonou perdidamente pelo elegante príncipe Leopoldo de Saxe-Coburgo-Saalfeld, com quem se casou em 1816. Toda a Inglaterra comemorou sua gravidez, que se deu rapidamente. Mas a jovem detestava se sentir gorda e entrou em depressão. Os médicos lhe impuseram uma dieta rigorosa no final da gravidez e lhe aplicaram sangrias. Na época, era o tratamento mais adequado. Depois de um trabalho de parto, que se estendeu por 50 horas, o filho de Charlotte nasceu morto. Ela estava esgotada e sangrando muito. Os médicos a entupiram de vinho e conhaque e a rodearam com bolsas de água quente, mas não conseguiram salvá-la. Charlotte morreu em 6 de novembro de 1817. Seu parteiro ficou tão abalado que 3 meses depois, enfrentando mais um parto demorado, pegou uma arma e deu um tiro na testa. Inesperadamente, a linha sucessória se abria. A coroa agora passaria para os irmãos, já com certa idade, ou para seus filhos. O povo se perguntava quem seria o próximo herdeiro. O rei Jorge III e a rainha Carlota levavam uma vida tranquila e respeitável, aos moldes da classe média britânica. Mas seus filhos eram devassos, preguiçosos e impopulares. Curiosamente, o único honesto, direito e disciplinado era aquele que os pais menos pareciam amar, Edward, Duque de Kent, pai de Vitória. Em 1818, o rei Jorge estava surdo, cego e mentalmente perturbado.
Moradores do castelo ouviam risadas desagradáveis nas alas por onde ele andava. Era perseguido por visões apocalípticas, falava com amigos invisíveis e abraçava árvores achando que eram pessoas. O príncipe regente, que viria a se tornar Jorge IV, tinha uma inteligência afável e mediana. Aos 50 anos, estava doente e acabado. Sofria de gota e tomava grandes doses de ópio para aliviar a dor nas pernas. A relação com a esposa era nefasta e brutal. O príncipe chegou a proibir a presença dela na cerimônia de sua coroação em 1821. Logo depois, Caroline morreu de repente. A causa não se sabe, mas correram boatos de que o rei a envenenou. Quando Charlotte morreu em 1817, os 7 filhos de Jorge III já estavam na meia-idade. O mais novo tinha 43 anos. Qual então geraria um herdeiro? Quando ainda eram pequenos, Jorge III havia decretado que ninguém poderia se casar sem o consentimento do rei e a aprovação do parlamento. O resultado disso foi 56 netos ilegítimos. Nenhum era capaz de ocupar o trono. Charlotte foi a única neta gerada de um casamento reconhecido. Assim, o que estava em jogo não era apenas aquela geração, e sim o controle da geração seguinte. No entanto, ainda tinha as filhas de Jorge III, mas todas estavam acima dos 40 anos e sem filhos. Seria o fim da dinastia hanoveriana? Quando Charlotte morreu, o parlamento insistiu para que os 4 irmãos solteiros se casassem. 3 dos 4 irmãos logo atenderam à ordem, casando-se em meados de 1818. Com a morte da sobrinha, o pai de Vitória era agora o 4º na linha sucessória, sendo o único filho disciplinado. Tinha mais de 1,80 m, era altivo e musculoso, e se dizia o forte dos fortes. Vangloriava-se de que viveria mais do que os irmãos. Dizia que a coroa seria dele e de seus filhos. Ao contrário dos irmãos, ele era inteligente e progressista, favorável ao ensino popular, à emancipação católica e à abolição da escravatura. Apesar da fama de militar tirânico, era um sujeito bondoso. Em 1819, a corrida começou para valer. Em 26 de março, Augusta, esposa de Adolfos, irmão mais novo de Edward, deu à luz um filho sadio. Em 27 de março, Adelaide, esposa de Guilherme, teve um parto prematuro e a menina sobreviveu apenas algumas horas após o nascimento. Ao anúncio do nascimento de Vitória, pouca gente se interessou pelo assunto. Os únicos que prestaram atenção foram os que mais tinham a perder com o nascimento de Vitória, seus tios. Ao nascer, já corriam rumores que seus tios malvados planejavam matá-la. Ao saber que era uma menina, seu pai ficou decepcionado. Mas isso durou pouco tempo, porque segundo a lei de regulamentação, se ela não tivesse irmão, poderia herdar a coroa. Mesmo com as chances sendo poucas, ele se gabava. Olhem bem para ela, pois será a rainha da Inglaterra. Vitória se desenvolveu com muito rigor. Era uma criança robusta, forte e bela. Vitória nasceu numa época de glória. 4 anos antes, em 1815, Napoleão foi derrotado na Batalha de Waterloo, que pôs fim a 17 anos de guerra com a França. Embora nascida na Inglaterra, Vitória vivia cercada de alemães, até para acalmá-la quando chorava. Começou a falar o alemão apenas aos 8 anos de idade e tinha o sangue quase todo germânico. Em 24 de junho de 1819, aconteceu o batizado da futura rainha. O regente insistia para que o batizado fosse uma cerimônia pequena e reservada. Não queria que fosse um evento grandioso. Ninguém tinha autorização de se arrumar para a ocasião, nem de usar uniformes ou rendas douradas. Pior ainda, o regente não permitiu que o duque e a duquesa escolhessem o próprio nome da filha. O casal queria chamá-la de Vitória Georgiana Alexandrina Charlotte Augusta, mas o regente disse que não permitiria que dessem o nome de Georgiana à menina, avisando que durante o batizado revelaria os outros nomes que poderiam usar. Durante o batizado, o arcebispo perguntou ao regente: "Por qual nome Vossa Alteza irá chamar esta criança?" O regente anunciou com firmeza: Alexandrina, e se calou. O duque de Kent propôs Charlotte como segundo nome e depois Augusta, mas o regente deu sinal negativo. Também recusou o nome de Elizabeth. Não queria que a criança herdasse nenhum dos nomes históricos e tradicional da família britânica. Quando a duquesa caiu no choro, o regente finalmente declarou: "Então, dê-lhe o nome da mãe."
Alexandrina Vitória não era uma escolha muito simpática, pois os dois nomes eram estrangeiros. Até os 4 anos, chamavam-na de Drina. Em 1831, o parlamento tentou alterá-lo para Charlotte ou Elizabeth, porém, Vitória insistiu em mantê-los. O impopular regente era um infeliz. Perdera a filha Charlotte e seu único neto no mesmo dia e odiava a esposa. Era bastante gordo e dependente de láudano, que usava para diminuir a dor nas pernas inchadas. A aspirina só veio a ser patenteada como medicamento em 1899 e não havia muitas opções de analgésicos. Em 7 de janeiro de 1820, durante uma ventania, o Duque de Kent saiu para uma longa caminhada com seu camareiro, John Conroy. Voltou para casa reclamando que seus ossos doíam devido ao frio. Poucas horas depois, ficou com febre e foi transferido para um quarto mais aquecido. Foi chamado um médico que fez sangria, depois aplicou ventosas e sanguessugas no Duque. Ao final do tratamento, ele perdeu 3 litros de sangue e piorou. O pai de Vitória morreu às 10 horas da manhã do domingo, do dia 23 de janeiro de 1820. Sua morte foi um grande choque, em vista da vigorosa saúde habitual. A pobre duquesa enviuvara pela 2ª vez. Agora a duquesa estava sozinha e tomaria a proteção, a instrução e controle de Vitória como a grande missão de sua vida. Mas primeiro precisava aprender e sobreviver. 6 dias após o falecimento de Edward, Jorge III morreu no castelo de Windsor. Assim, o príncipe regente se tornou o rei Jorge IV, aos 58 anos, pesando 110 quilos. Sempre que saía às ruas, mandava esvaziá-las, para que ninguém visse sua detestável aparência. Em 29 de janeiro de 1820, Vitória passou do 5º para o 3º lugar na linha de sucessão. À medida que, aumentando suas chances, sua mãe ia se tornando cada vez mais ambiciosa e obcecada pelo poder. Aos 10 anos, Vitória descobriu que era a 3ª na linha de sucessão. O rei na época era seu tio Jorge IV. A seguir vinha seu tio Guilherme, depois vinha seu nome. Vitória explodiu em lágrimas, estava mais próxima do trono do que imaginava. Mas à medida que ia crescendo, Vitória se mostraria uma menina insolente e de pavio curto. Detestava receber ordens. Quando seu professor de piano lhe disse que deveria praticar como qualquer outra pessoa, ela bateu com força a tampa do piano e gritou: "Aí é que está, não há nenhum dever nisso." A menina crescia mal criada e mimada. Vivia testando sua governanta, a baronesa Louise Lezen. Mas apesar do seu temperamento, Vitória tinha um bom coração e era honesta. Sua teimosia era em parte alimentada por bajulações da criadagem do palácio. Vitória tinha tudo, mas certa vez declarou que sua infância foi bastante triste. Apesar dos brinquedos e das roupas finas, o que realmente lhe faltava eram amizades. Ela só confiava numa pessoa, sua governanta. Apesar dos seus defeitos, Vitória nunca foi fraca. Ela era uma criança rápida, inteligente, que gostava de alquimia e detestava latim e anatomia. Muitos comentavam que Vitória se parecia mais com os homens do que com as mulheres da família. De fato, ela nunca foi uma beldade e sempre lutou com seu peso. Tinha um belo pescoço, sobrancelhas arqueadas, boca miúda, cabelos claros, rosto alegre e olhos azuis. A jovem princesa adorava a diversão. Tinha muito senso de humor e um grande talento para imitações e respostas rápidas. Segundo sua avó, era uma verdadeira palhaça. O que mais deixava Vitória feliz era receber visitas, e o que fazia mais infeliz era quando ia embora. Na falta de amizades, ela criou um grande apego por seus animais de estimação, à exceção de alguns infelizes canários que ela torturava nos viveiros do Palácio de Kensington. A falta de um pai ou de qualquer contato significativo com os tios paternos, Vitória teve em seu tio Leopoldo uma figura fundamental, a quem adorava. Leopoldo, o futuro rei dos belgas, desenvolveu grande interesse pelo bem-estar da sobrinha, a quem se referia como querida pombinha. Quando ela fez 14 anos, ele lhe deu 5 conselhos. O primeiro dizia que não ficasse embriagada pela grandeza e sucesso, nem abatida pelo infortúnio. Segundo, que deveria ser imparcial. Terceiro, que deveria ser firme e decidida. Quarto, a estudar a história e aprender com ela.
E quinto, a se proteger contra a hipocrisia. Também aconselhou a adolescente cujos antepassados eram propensos à obesidade a fazer exercícios físicos e controlar o hábito de comer muito ou rápido demais. Em 26 de junho de 1830, se tornaria a segunda na linha de sucessão, pois seu tio Jorge IV morreu. Enquanto isso, as intrigas se espalhavam graças a um sujeito que Vitória iria detestar até o fim da vida, o capitão John Conroy. Homem manipulador que fora cavaleiro-mor do seu pai e agora o conselheiro íntimo de sua mãe. Vitória ficou consternada com a notícia. Sabia que em breve seria rainha, mas ela não queria. Sabia que a ambição tomava conta do coração de sua mãe. Foi assim que começou uma batalha de 7 anos contra a mãe e que lhe deixou profundas cicatrizes. Sua mãe planejava roubar a coroa antes que pudesse ser colocada na sua cabeça. Conroy e a duquesa queriam duas coisas. Primeiro, que Conroy fosse nomeado como secretário particular de Vitória quando se tornasse rainha. Segundo, que a duquesa ocupasse a regência e governasse no lugar de Vitória, caso o novo rei, Jorge IV, morresse antes de Vitória completar a maioridade. Vitória encarou a mãe e respondeu: não. Conroy ficou possesso, acusando Vitória de ser tonta, estúpida, egoísta e irracional. Disse que ela não tinha condições de governar por conta própria. Então, enfiou uma pena e um papel na mão de Vitória, tentando forçá-la a assinar o documento que o nomeava secretário particular. Ela balançou a cabeça, fazendo careta, ao mesmo tempo que via sua mãe observando tudo. Desde os 5 anos, Vitória seguia um rigoroso e complexo conjunto de regras para torná-la uma rainha digna. Ela não podia ficar sozinha. Só era permitido descer as escadas pela mão de um adulto e brincava na presença de outras crianças apenas na presença de um tutor. Todas as refeições da menina eram provadas antes por um adulto. Aos 16 anos, Vitória chegara à flor da idade. Para seu grande aborrecimento, ainda media apenas 1,48 m. Suas maneiras à mesa eram horríveis, devorando e engolindo a comida de uma só vez, roendo ossos e comendo com as mãos. Mesmo assim, com o tempo ficou esbelta, com a pele bonita, cabelos longos e grandes olhos azuis. O mais impressionante em relação à Vitória é que, fora o desejo de ser mais alta e mais magra, ela dava pouca importância à sua aparência física. Sabia que não era nenhuma beldade e não se detinha a isso. Mesmo assim, era considerada um ótimo partido. Muitos homens ficavam obcecados por ela, e vários jornais discutiram a longa lista de possíveis maridos. Mas Leopoldo já escolhera um par para sua sobrinha, Albert de Saxe-Coburgo-Gotha, seu primo de 1º grau. Em 1836, Albert e seu irmão fizeram a primeira visita à Vitória em seu aniversário de 17 anos. Ela simplesmente adorou os primos. Albert era atlético, bonito, com olhos grandes e azuis. Tinha um belo nariz e dentes bonitos. Mas era frágil e propenso a desmaios. No final, Vitória agradeceu a visita, mas não estava interessada em se casar. Vitória a cada dia se tornava mais ciente de sua posição e de sua própria força. Mas o assédio incessante de sua mãe a deprimia. Eles a infernizavam todo dia, toda hora, disse um criado. A duquesa estava mais fria e ávida pelo poder. Vitória logo deixou de falar com ela. Em maio de 1837, o rei Guilherme IV decidiu intervir. Escreveu à sobrinha, dizendo que asseguraria sua independência, solicitando ao parlamento 10.000 libras anuais para seu uso próprio. O rei deu instruções para a carta ser entregue nas mãos de Vitória. Conroy e a duquesa tentaram pegar a carta, mas Vitória foi mais rápida. A duquesa ficou furiosa e, sem dizer nada à filha, falsificou a carta e recusou a proposta em nome da filha. Mas o rei não se deixou enganar. Não tinha sido Vitória quem tinha escrito a carta. No dia 24 de maio de 1837, a princesa completara 18 anos. Agora era adulta e independente, e sua mãe não podia fazer absolutamente nada. Conroy decidiu que era hora de colocar o plano em prática. Ele iria trancafiar Vitória e obrigá-la a concordar. Enquanto isso, ela tecia fantasias de vingança. Faria sua mãe se arrepender por tê-la maltratado, baniria Conroy e daria bailes e convidaria os rapazes mais bonitos. No dia 20 de junho de 1837,
O rei Guilherme IV morreu. Na mesma noite, Vitória foi informada. Pediu para ficar sozinha, depois pediu para que sua cama fosse retirada do quarto da mãe. Prendeu os cabelos e vestiu um vestido preto. Vitória era a mais nova rainha que a Grã-Bretanha já conhecera. E além disso, fazia 123 anos que o trono não era ocupado por uma mulher. A última foi a rainha Ana. Num primeiro momento, demitiu Conroy da casa. A ele foi concedida uma pensão e o título de baronete. Em seu novo papel, Vitória estabeleceu imediatamente uma rotina. Os dois monarcas que reinaram antes dela não gostavam muito de trabalho, e assim seu empenho foi motivo de admiração. Seu tio continuava lhe dando conselhos, recomendando que ela fosse discreta e tivesse opinião própria. O país estava apaixonado. Diziam que a voz dela era perfeita, apesar de não ter uma aparência muito bonita. Ao assumir o trono, quem estava no cargo de primeiro-ministro era o Lord Melbourne, que viria a ser o grande amor platônico de Vitória. Ambos ficaram levemente apaixonados. Gosto muito dele e suas conversas me fazem muito bem, disse Vitória. Melbourne, que perdera a esposa e filho, era o responsável por orientar Vitória nos rumos da política, mas o que lhe dava de mais precioso era segurança e afeição. Ao se tornar rainha, Vitória quis imediatamente morar no Palácio de Buckingham. Ficou encantada com o espaço e a luminosidade. Depois detestaria, ao sentir o cheiro de podridão e o abafado. Em meio a tanta felicidade, havia duas pessoas claramente infelizes, a duquesa e o maquiavélico Conroy. A rainha deixou claro que não alteraria a posição social da mãe, nem cogitou Conroy para secretário particular ou administrador financeiro da casa. Vitória registrou toda a relação com sua adorável mãe em cartas, porém ao morrer toda a correspondência foi eliminada das publicações oficiais. O conteúdo era pesado demais para ser revelado. No dia 27 de junho de 1838, Vitória foi coroada. Já era rainha fazia um ano. Ela estava muito nervosa. Ela nunca assistira uma coroação, não sabia o que fazer e estava apavorada com a possibilidade de cometer algum erro. Cerca de 400.000 pessoas haviam dormido na rua de Londres na noite anterior para conseguir o melhor lugar para assistir à coroação. Após 5 horas de cerimônia, Vitória era agora rainha inconteste do Reino Unido. A coroa imperial foi feita especialmente para ela. Foi avaliada em 112.760 libras, cerca de 12,5 milhões de dólares nos dias atuais, e era encimada por uma cruz de malta. Depois disso, o coro cantou Aleluia enquanto ela se retirava. O primeiro-ministro de Vitória, além de ser sua paixão secreta, tinha o dever de ensinar a jovem rainha a governar. Porém, ele falhara em 3 coisas. Primeira, na tentativa de acalmar a relação de Vitória com sua mãe. Segundo, em convencê-la de que era rainha de um país inteiro. E terceiro, incentivar sua rasa consciência social. Eles mantinham Vitória longe dos problemas sociais. No final de 1838, ela já se sentia entediada com sua nova e deslumbrante vida. O trabalho era incessante, estava cansada dos bailes e banquetes, e as pessoas ao redor dela, na maioria, tinham décadas a mais do que ela. Exagerava na comida sempre que podia, por puro tédio. Melbourne disse que a solução seria que ela parasse de tomar cerveja e só comesse quando estivesse com fome. Ela então respondeu que passaria o dia inteiro comendo. A rainha passou a não gostar de sua imagem. Não só estava engordando, mas o cabelo estava escuro e as sobrancelhas estavam finas. O problema não era só o peso, ela andava preguiçosa. Em alguns dias, a rainha passava o dia vadiando. Os dias se passavam e ela se afundava cada vez mais no tédio. Parou de tomar banho e escovar os dentes, e vinha com a infinidade de desculpas esfarrapadas para evitar os exercícios. Em 10 de outubro de 1839, Albert chegava no castelo de Windsor para fazer uma visita à rainha e prima. Ela se recordaria desse dia, pois foi o dia que seu coração se fez em pedacinhos. Albert estava diferente, ganhara corpo desde a última vez que o vira. Vitória ficou encantada. Ela o descreveu como um belo homem, com belos olhos, nariz primoroso, uma boca muito bonita, com um bigode delicado, ombros largos e a cintura fina. Era um entusiasmo ardente que não conseguia conter.
Albert chegara com um propósito, casar-se com ela. Porém, Vitória tinha que se decidir, pois, segundo ele, não ia ficar esperando por ela a vida toda. Vitória era extremamente cautelosa em relação ao casamento. Depois de uma infância sufocante, agora era finalmente livre e capaz de fazer o que quisesse. Não tinha lembrança dos seus pais e nunca conhecera um casamento feliz. Além disso, seu primeiro-ministro desaconselhava o casamento com Albert por 3 fatores. Era alemão, era primo e era um coburgo. Albert foi avisado por Leopoldo que Vitória pediu mais 2 anos para pensar. Porém, o jovem não estava disposto a esperar. Decidiu que deveria partir. Ao saber da notícia, Vitória disse que havia mudado de ideia e queria se casar com ele. Como rainha reinante, o pedido quem deveria fazer era ela. Então, no dia 15 de outubro, Vitória fez o pedido e ele aceitou na hora. Vitória manteve o fato em segredo da sua mãe quase um mês. Não confiava nela e convencera Albert de que ela iria espalhar a notícia e provocar estragos. A duquesa, sem dúvida, desconfiava de algo, quando finalmente, em 9 de novembro, a rainha convocou a mãe a seus aposentos. A duquesa de Kent se atirou nos braços de Vitória e chorou. Sabia que a filha não lhe pedira a bênção, mas disse que a daria a si mesmo. Ao voltar aos seus aposentos, a duquesa não conseguia dormir, sabendo que Vitória esperara todo esse tempo antes de lhe contar. Ficou se roendo por dentro, imaginando quem já sabia antes dela, preocupada também onde iria morar depois do casamento da filha. Meses mais tarde, ele escreveu várias cartas à filha falando sobre o assunto, mas Vitória não lhe deu atenção. No final, a duquesa disse que a filha era uma grande peste. À medida que o tempo passava, a paixão foi crescendo em Vitória. Ela estava encantada pelo noivo. Seu primeiro-ministro lhe recomendara que escolhesse um consorte que pudesse controlar e que se curvasse à sua obediência. Albert vinha de um ducado pobre da Alemanha. Ela queria para o futuro marido o nível de realeza. Perguntou ao ministro se havia alguma possibilidade dele se tornar rei. O primeiro-ministro disse que não, que o monarca era ela e ele era o consorte. Em muitos aspectos, a rainha desempenhava o papel do homem. Foi ela quem fez o pedido de casamento, deu o anel e pediu um cacho de cabelo. No sentido mais convencional, ela arranjara uma esposa, pois seu verdadeiro companheiro era Melbourne. Albert era apenas seu objeto de desejo. Suas ideias e palavras não recebiam o mesmo peso das de Melbourne. Mas ele definitivamente não seria um marido decorativo. Ele não queria ser apenas bom, queria ser grande. Além de achar o futuro marido atlético inteligente, Vitória era apaixonada pelo bigode fino que ele usava. Ficou tão impressionada que ordenou que toda a cavalaria deixasse crescer um bigode igual. À medida que o casamento se aproximava, Vitória ficava mais agitada. Estava pálida e magra. Não conseguia comer nem dormir. Tinha febre e o corpo doía. A moça de 20 anos estava cheia de perguntas. Como seria a vida de casada? O que um homem fazia quando ele estava a sós com uma mulher? Ela servia para Albert. Vitória queria um casamento singelo, um vestido simples, um pequeno número de convidados e uma cerimônia discreta. Claro que, se tratando de uma rainha, era uma vontade difícil de atender. No final, ela foi convencida a ter uma cerimônia mais elaborada, considerada adequada ao monarca. Vitória se casou com um vestido de cetim branco, com renda e com uma cauda de 6 metros de comprimento, enfeitado de flores de laranjeira. O casamento seria realizado na Capela Real do Palácio de São James, embora ela achasse a capela horrorosa. Após a cerimônia, os recém-casados roubaram meia horinha no quarto de Vitória antes de enfrentar as multidões no banquete nupcial. Às 22h20 foram para o quarto, claro que na mesma cama. Vitória deitou-se ao lado dele, entrelaçada nos seus braços, sorrindo no escuro enquanto ele lhe sussurrava. Vitória acordou no dia seguinte com poucas horas de sono. Ficou deitada imóvel, olhando o rosto de Albert. Estava emocionada e satisfeita com uma intimidade que tanto se esforçava em imaginar. Para a sorte dela, a tradição de observar o casal na primeira noite saíra de moda desde Jorge III. Ao que parece, Albert lutou um bom combate. O
O casamento de Vitória e Albert é um dos maiores romances da história moderna. Foi genuíno, devoto e fecundo. Juntos tiveram 9 filhos. Vitória logo descobriu que o marido, com sua inteligência e vivacidade intelectual, era de enorme valia. Ela passou cerca de 80 meses grávida, nos anos de 1840 e 1850, mais de 6 anos ao todo, e ainda mais tempo se recuperando dos partos. Entre 1840 a 1882, a rainha sofreu 8 tentativas de assassinato. Na primeira, ela estava grávida de 4 meses do primeiro filho e estava simplesmente detestando o fato de estar grávida. Ela dizia que se fosse uma menina feia, iria afogá-la. Ela adorava estar casada e queria passar todos os minutos com o marido, mas a gravidez interrompia a paz recém-encontrada. Sem a gravidez, a vida conjugal era felicidade sem fim. A rainha não permitiu que a barriga mudasse drasticamente sua vida, nem que fosse sinal de fragilidade. Nas festas, já com a barriga bem visível, ela não se sentava e nem ficava em casa. Gabava-se de sua boa saúde. À medida que o tempo passava, se aproximava o dia do parto, e ela tinha muito medo disso. Albert procurava tranquilizar a esposa, sempre sendo solícito, atencioso e carinhoso. Porém, ele não era tão feliz quanto sua amada esposa. Além de sentir saudades da família, ele buscava incessantemente tornar-se rei. Não queria e não aceitava ser apenas um regente, que na maioria das vezes ficava de fora dos assuntos do governo tratados por sua mulher e seu primeiro-ministro. Para Albert, as mulheres não deveriam governar. Isso era trabalho de homem. Ele buscava apoio nos livros, filósofos e cientistas. Darwin concordava com o ponto de vista de Albert e, em 1871, afirmou que na seleção natural as mulheres eram inferiores aos homens. Com o tempo, Vitória passou a ter pena do marido e a sofrer pressão de todos os lados a favor de Albert. A única que não concordou com isso era sua governanta Lesen. Por isso, despertou a antipatia de Albert, que decidira que ela deveria ir embora. Ela tinha mais poder do que ele. Era ela quem administrava as finanças, era secretária e dava ordens de pagamento. As seguidas gestações de Vitória a deixava presa à terra e vulnerável, o que só fazia aumentar o poder do marido. Em setembro de 1840, ele foi nomeado membro do Conselho Privado e se gabou por isso. Não demorou muito e ele providenciou que 2 mesas fossem colocadas juntas numa mesma sala, para que ele e Vitória trabalhassem juntinhos e ele pudesse ficar por dentro de tudo o que acontecia. Mas a rainha não diminuiu o ritmo, trabalhou com afinco em todas as suas gestações. No dia 21 de novembro de 1840, nasceu o primeiro filho de Vitória e Albert, uma menina chamada Vitória Adelaide Mary Louisa. Numa prática incomum na época, Albert esteve com ela durante todo o parto, junto com o médico e a enfermeira. Ao saber que era uma menina, Vitória respondeu: "Não faz mal, o próximo será um príncipe." A rainha ficou de repouso durante 2 semanas e depois revelou que não achava os bebezinhos bonitinhos, especialmente os recém-nascidos. Dizia que eles pareciam rãs. Por causa disso, em quase todas as biografias aparece o mito entranhado de que a rainha não tinha instinto materno. Assim, quando se viu grávida pela segunda vez, passados apenas 3 meses após o primeiro parto, Vitória chorou e rangeu os dentes. A rainha ficou muito triste. Anos mais tarde, disse a primogênita que os primeiros anos de casada foram estragados pela gravidez. Na segunda gravidez, a saúde de Vitória estava forte, mas na verdade ela estava indisposta. Não queria outro filho tão cedo. Dizia que estar grávida era como se suas asas estivessem cortadas. Enquanto ela estava infeliz, Albert estava muito feliz, obrigado, pois em novembro de 1841 nasce Albert Edward, futuro Eduardo VII, e com isso ele teve amplo acesso a documentos secretos. Restavam apenas 2 empecilhos a seu poder, o primeiro-ministro de Vitória e a baronesa Lesen. Em 1841, Vitória sofreu um duro golpe. Melbourne renunciou ao cargo. Quem assumiu foi Robert Peel, um sujeito brilhante que Albert simpatizava muito. Foi o primeiro-ministro a enfrentar sérios problemas urgentes do crescimento populacional da Revolução Industrial. A próxima seria Lesen.
Albert disse a ela para deixar o palácio em 1842. Ele a responsabilizava pelas falhas na educação de Vitória e no dia 25 de julho de 1842 demitiu a governanta sem consultar a esposa. Ele mentiu dizendo que ela quis voltar para a Alemanha por causa da saúde. Vitória acreditou. Agora o caminho estava livre para Albert. Vitória deu à luz o terceiro filho em abril de 1843. A menina se chamava Alice Maud Mary. No ano seguinte, em 6 de agosto de 1844, deu à luz um menino chamado Alfred Ernest Albert. O parto foi difícil e o sofrimento dela severo. Vitória gerou 4 filhos durante os 5 primeiros anos de casamento. Em 1846, ela deu à luz ao 5º filho, uma menina chamada Helena Augusta Vitória. Com isso, Albert assumia responsabilidades maiores. Vitória reconhecia que ele era inteligente e tinha muita capacidade, e ela não tinha dúvidas, era um forte candidato à coroa. Mesmo diante das maquinações do marido, o casal era unido e feliz. A felicidade só foi completa ao terem o seu próprio lar. A casa se chamava Osborne, que tinha vista para o mar. Para ela, essa casa era o paraíso perfeito. A Vitória da casa de Osborne era uma mulher alegre e amorosa. O castelo de Balmoral também era um lugar mágico para ela. Lá ela podia se livrar do seu papel de rainha e ser apenas Vitória. A Escócia era um lugar onde ela era realmente feliz. Após uma gestação atrás da outra, ela ficou mais robusta, vivia constantemente esgotada. Adorava a família, mas se sentia muito afetada pelos sacrifícios da maternidade. Ela se tornava uma rainha doméstica, o que era razão de admiração, mas em seu coração crescia a decepção. A pior parte de ser mulher e estar grávida para ela era o preço físico. O estrago no corpo de Vitória ficava evidente a cada gestação. Dizia se sentir igual um animal. Em 1848 foi um ano muito difícil para ela. As revoluções europeias, conhecida como Primavera dos Povos, estava se alastrando como vírus por toda a Europa. As razões eram variadas. Em seu diário, se referia aos revolucionários como uma ralé medonha sedenta de sangue. A rainha não gostava de franceses, porém deu abrigo ao rei Luís Felipe, que abdicou ao trono durante a Revolução. Por incrível que pareça, a Inglaterra foi poupada dessa onda revolucionária. Isso se deve por várias razões. Uma classe média que amava a rainha, um governo que aplicava impiedosamente a força e o preço baixo dos alimentos. Ela dizia que uma revolução não podia ser uma coisa boa. Em 1848, afirmou que elas eram ruins para o país e causavam miséria para o povo. A obediência às leis e ao soberano é a obediência a um poder superior, divinamente instituído para o bem do povo. Durante a segunda metade do século XIX, a Inglaterra de Vitória era uma potência crescente. No auge da Revolução, ela deu à luz ao 6º filho, uma menina chamada Louise Caroline Alberta. Em 1850, deu à luz ao 7º filho, um menino chamado Arthur. Em 1853, deu à luz a mais um filho, uma criança frágil a quem deu o nome de Leopoldo. Durante o parto, usou clorifórmio pela primeira vez. O casal estava bastante preocupado com o bebê Leopoldo, que era magrinho e não crescia. Levou um tempo até perceberem que ele tinha hemofilia. 3 filhos de Vitória iriam transmitir o gene, com consequências devastadoras para as casas reais europeias, principalmente para a Rússia. O último filho nascera em 14 de abril de 1857. Era uma menina chamada Beatriz. Durante o parto, o médico lhe deu clorifórmio para aliviar a dor, o que ela considerou um grande alívio. Dr. Clark lhe recomendou que, devido ao desgaste que lhe causava fisicamente, bem como o fato de já estar com quase 38 anos, aquele fosse o último filho. Temendo que isso pudesse afetar sua intimidade com Albert, Vitória perguntou ao médico: "Não posso mais me divertir na cama?" Vitória dizia à primogênita que durante a gravidez pensa nas mulheres mais como uma vaca ou uma cadela, e que elas eram física e moralmente escravas do marido. As mulheres, dizia ela, nasceram para sofrer. Em 16 de março de 1861,
Após vários meses de fraqueza, infecção e dor nas costas, a duquesa de Kent morreu. Vitória estava segurando sua mão quando percebeu que ela parou de respirar. A rainha passou semanas chorando, deitada e com as cortinas do quarto fechadas. Vitória, que estava com 41 anos, entrou em depressão. Não conseguia suportar multidões e conversas em voz alta. Logo começaram a comentar que ela estaria enlouquecendo. Tais rumores nunca desapareciam totalmente, em vista do destino do rei Jorge III, avô de Vitória, que morreu louco. Ela era uma pessoa sentimental por natureza, às vezes muito agarrada, que se apegava intensamente às pessoas e aos lugares. Detestava sair de Osborne, depois de Balmoral, e quando Albert saía para atender algum assunto, ela ficava ansiosa até ele voltar. Ela não sabia, mas Albert estava esgotado. Ele tinha uma saúde frágil, sofria de problemas estomacais, era sensível ao frio e tinha frequentes enxaquecas, febres, dores de dente e catarro. A imensa carga de trabalho estava acabando com ele. Vitória contribuía muito para isso, e quando ele ficava doente, ficava sempre impaciente para que ele se recuperasse logo. Albert, por sua vez, estava deprimido e insatisfeito. Aos 42 anos, Albert adoeceu. Além de ser depressivo, sentia muita dor nas costas. Somente o uso do ópio conseguia dar algum alívio a ele. Vitória nunca o viu tão doente e ficou terrivelmente nervosa e aflita. Enquanto perdia as forças, ele oscilava entre a lucidez e a confusão mental. Enquanto isso, os médicos diziam a Vitória que ela não tinha absolutamente nenhum motivo para se preocupar e previram que Albert estaria melhor dentro de uma semana. Mas eles estavam errados. Em 14 de dezembro de 1861, Albert morreu. Vitória caiu de joelhos, consumida pela dor. O homem que deixara sua terra natal para ficar com ela estava morto. A causa da morte é imprecisa, mas acredita-se que ele morreu de febre tifoide. Na manhã seguinte, Londres foi tomada por panos, vestidos, leques e bandeiras pretas. Os primeiros meses de luto foram horríveis. Vitória tinha dificuldade em dormir, acordava se sentindo destroçada, sentia dores violentas no rosto e enxaquecas constantes. Tudo parecia um sonho pavoroso. Sentia falta da ajuda de Albert nas mais variadas ocasiões. Alguns começaram a observar atentamente a rainha, procurando sinais de loucura. Vitória decretou luto geral de toda a corte por um período oficial de 2 anos. Todos deveriam usar preto. Muitos súditos aderiram ao luto. Suas damas de companhia usavam joias e crepe preto. Vitória passaria a usar seus trajes pretos para o resto da vida. A rainha desejava explicitamente morrer de dor. Dizia que viver sem ele não era vida e que seu único desejo era acompanhá-lo. Refez seu testamento, nomeou tutores para os filhos e rezava para morrer. A rainha agora carregava as tarefas de 2 pessoas. Ela perdera totalmente a confiança em si. Mesmo a mera leitura em voz alta a deixava nervosa. A dor de Vitória era clamorosa e se prolongava sem fim. O público se perguntava: por que ela não aparece no parlamento e desempenha seu papel de rainha? Por que não deixa seu sofrimento de lado por um instante e faz o trabalho pelo qual é paga? Que fique bem claro, ela não deixou de trabalhar. Ela apenas detestava aparecer em público. Após a morte de Albert, parecia ter desenvolvido uma certa fobia social. Embora os vitorianos aceitassem o longo luto, o isolamento de Vitória ultrapassava decididamente o que se considerava apropriado para uma rainha viúva. Era uma rainha capaz de controlar o império, mas não o coração. Detestava que lhe dissessem que voltaria a ser feliz. Essa ideia parecia uma grosseira deslealdade à memória de Albert. E a ideia de um substituto era impossível, tornando a perda ainda mais profunda. Mas com o tempo, a sua dor diminuiu. Vitória passou quase 3 anos pedindo para morrer, mas agora dizia que queria viver para a família e os amigos. A rainha começou uma relação extremamente íntima com John Brown, um criado a quem tinha um apreço fora do comum. Corriam boatos sobre o homem que conquistara o afeto da rainha e monopolizava sua atenção. Teria a rainha um caso com ele? Os súditos se perguntavam. O que mais chocava as pessoas era a familiaridade de Brown.
Era inconcebível que um homem se dirigisse a uma rainha daquela maneira como ele fazia. Mas o que os outros viam como impertinência era para a Vitória uma revigorante franqueza. E essa falta de cerimônia era a marca distintiva da intimidade pela qual ansiava desde que perdera Albert. À medida que Brau ganhava mais espaço, a dor de Vitória diminuía, e ela se remoía de culpa. O fato de sua dor estar diminuindo significava que ela estava sendo desleal com Albert? Era errado procurar companhia com outro homem? Brau ficou 18 anos e meio no castelo de Windsor, morrendo em 27 de março de 1883. Vitória ficou arrasada. Ele era o melhor coração, o coração mais sincero que existiu, ela disse. A rainha chegara aos 60 anos, segura de si e reinando, embora detestasse a ideia de dar às mulheres algum direito. De acordo com ela, as mulheres devem ser o que Deus determinou. Sustentava que as mulheres não deviam ter poder e, ao mesmo tempo, se fazia cada vez mais atenta à proteção do seu próprio poder. A monarca tinha 3 direitos: o direito de ser consultada, o direito de incentivar e o direito de advertir. Porém, a falta de compreensão do papel da rainha aumentou seu prestígio. Embora o monarca fosse o rosto da democracia, seu papel era basicamente cerimonial e simbólico. Mas isso era apenas na teoria, porque Vitória exercia muitos outros direitos além dos enunciados. Ela repreendia, tirava apoio, moldava gabinetes, tramava contra ministros e instruía os oficiais militares. Em julho de 1887, a rainha comemorava seu jubileu de ouro, ou seja, comemorava 50 anos de reinado. Agora já viúva e envelhecida, já não podia mais correr na garupa de um cavalo, como fazia na juventude. Agora era conduzida num carrinho puxado a cavalo, manca e muitas vezes exausta. Na festa de comemoração, a rainha resolvera inovar. Ao invés da coroa, ela usou uma touca enfeitada com renda branca com diamantes. Primeira vez em 25 anos que ela usava algo com detalhes que não fossem pretos. Foram 2 dias de comemoração do extremo norte da Escócia à ponta sul da Inglaterra. Londres parecia uma terra encantada, cintilando com iluminação. Depois do jubileu, Vitória redigiu uma carta agradecendo os súditos. No centro do mundo da rainha estavam os filhos e os netos. Adorava os netinhos engatinhando pelo chão entre suas pernas. Vitória agora tinha um grande amor pelas crianças. Passara a ser conhecida como a avó da Europa. Seus descendentes lotavam as cortes do continente e continuavam a povoar as casas reais da Alemanha, Rússia, Espanha, Grécia, Romênia, Portugal e Noruega. Quando a carruagem de Vitória saiu pelos portões do palácio para a comemoração do Jubileu de Ouro em 1887, um indiano esguio de olhos intensos ficou observando, postada a uma janela. Abdul Karim foi convidado a servir a rainha durante o ano do jubileu. Logo ele conquistara a rainha e sua afeição. Vitória já estava na casa dos 70 anos, e devido às complicações das gestações, dos partos e do ganho de peso, era-lhe penoso andar e impossível ficar de pé pelo menor tempo que fosse. Ainda assim, primeiros ministros, filhos, amigos e parentes continuavam a morrer, e Vitória seguia em frente. Alguns súditos começaram a achar que ela era imortal. Em 1837, Vitória se aproximava do seu jubileu de diamante. Seu reinado já se estendia por 6 décadas e merecia uma comemoração em alto estilo. Nesse ano, a importação de champanhe superou a de qualquer ano anterior da história britânica. A senhora de 78 anos, vestindo roupas escuras, agora alcançava uma posição quase mítica. Transportada em sua cadeira de rodas à escada do Palácio de Buckingham, no dia do jubileu de diamante, uma voz entre os clamores gritou: "Isso aí, velhinha!" Vitória, com 78 anos, estava entrevada demais para sair da carruagem, e assim o ofício religioso foi realizado ao ar livre, na frente da Catedral de São Paulo, para que ela pudesse assistir à missa ali dentro. Vitória julgou que seus 60 anos de trabalho lhe davam direito para pedir para não sair da carruagem, de não ser obrigada a pagar as contas da celebração e de afirmar que não havia necessidade de uma cerimônia oficial muito pomposa. Não queria receber um bando de gente da realeza pela 2ª vez numa década. Assim determinou que não convidasse nenhum rei ou rainha. O foco do jubileu era o Império, um território que se estendia por quase todo o globo.
Com a idade, a vista de Vitória estava cada vez mais fraca, mas a rainha ainda conservara certa elegância. Vitória reinara por mais tempo do que qualquer outro monarca britânico anterior e comandava o maior império da história. Ela reinou numa parte do planeta com 400 milhões de habitantes. Vitória presenciou a ampliação do voto, a criação de jornais baratos e o desenvolvimento da anestesia e do sanitarismo moderno. Os cidadãos do seu governo tiveram o direito de se sindicalizar e tiveram a redução na jornada de trabalho, de 12 para 8 horas diárias, além do enorme avanço rumo à igualdade. Em 1901, Vitória adoeceu e só dormia a dose de ópio. Estava cada vez mais distraída e melancólica. Ela foi diagnosticada pela primeira vez com prolapso e hérnia no ventre, fontes de suas dores e desconfortos, provavelmente causados pelos partos difíceis e piorados por seu ganho de peso. Às 4 horas da tarde do dia 22 de janeiro de 1901, o médico de Vitória divulgou um boletim franco e direto. A rainha estava declinando. Às 5 da manhã, ela deu o último suspiro e morreu nos braços do neto, Guilherme II, Kaiser da Alemanha, que dali a 14 anos entraria em guerra contra a Inglaterra. Em 1º de fevereiro, pairava um silêncio profundo sobre Londres. Uma enorme multidão se aglomerava nas ruas e esquinas, nas janelas e nos telhados, tentando ver pela última vez a rainha. O triste silêncio só era rompido pelo barulho da carreta que transportava o caixão da rainha. A maioria das pessoas em toda a sua vida não conheceram outro monarca a não ser aquela pequena rainha de 81 anos de idade, que comandara a Grã-Bretanha por 63 anos, 7 meses e 2 dias. Vitória queria um funeral feito com respeito, mas de forma simples. Insistiu que seu caixão fosse carregado por seus soldados ou criados, e não por agentes funerários. Em meio às salvas de tiros, plumas e frotas de navios de escolta, seu corpo estava envolto do seu mais profundo segredo, envolto de inúmeras camadas de gaze e flores. Apenas 4 pessoas sabiam que estava ali, o médico e 3 damas de companhia de Vitória. Esse segredo continuara enterrado com ela por um século. Em 9 de dezembro de 1897, 3 anos antes de morrer, Vitória ditou as instruções pessoais e confidenciais para seu enterro, as quais deviam, em qualquer hipótese, ser executadas pelas pessoas mais graduadas que estivessem com ela, e aberta apenas após sua morte. Entre elas, uma longa lista de objetos que Vitória queria que fossem colocados no caixão. Nas mãos, queria 5 anéis de Albert e anéis de Feodora, sua meia-irmã, de sua mãe e de suas filhas Louise e Beatriz. Também queria um anel de casamento simples, de ouro que pertencera à mãe de John Brown. Ele usara essa aliança por breve tempo, mas Vitória usou constantemente após a morte dele. Ela queria ser enterrada com o anel, mas não disse em que dedo. A rainha também estabeleceu que fossem colocados no caixão fotos emolduradas de Albert e de todos os filhos e netos. Queria ainda uma foto em cores de John Brown de perfil, com alguns cachos de cabelo dele, junto com outras fotografias dele e colocadas em sua mão. Também pediu que colocasse um molde da mão de Albert, que ela sempre deixara por perto. Além disso, queria os lenços e um dos mantos de Albert, e um chalé feito por Alice. Acrescentou também um lenço de bolso de John Brown. As mãos da rainha foram envoltas de gases para que a família não pudesse ver os anéis em seu dedo. O gentil Dr. Reid, com suas damas de companhia, arrumou cuidadosamente o conteúdo do caixão da rainha. O corpo foi medido, preparado e trajado com um longo vestido de seda e caxemira branca, com capa e véu no rosto. O cabelo foi cortado e flores brancas foram colocadas na base do véu que emoldurava o rosto. Em 4 de fevereiro de 1901, o corpo de Vitória foi deposto no mausoléu de Frogmore, ao lado de Albert. Vitória viveu quase o dobro do tempo do marido e reinara sozinha pelo dobro do tempo que haviam reinado juntos. Olá, eu sou a professora Zilmar. Espero que tenha gostado do vídeo. Então não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo. Tchau!